Boa noite, Fábio Ribeiro. Como você está nesta sexta-feira? A gente não está no bar, não está em lugar nenhum, então estamos em casa falando, jogando baralho, pelo menos. Vamos jogar um baralhinho hoje. Estou bem, vivendo minha vida de forma analógica, meio digital, enfim, um pé cá, outro lá, e muito ansioso para esse terceiro encontro nosso sobre professores digitais, sobre pensamento computacional, nesse arco narrativo que a gente iniciou há o quê? Há um mês? Foi um mês que a gente fez a primeira aula? Acho que foi por aí, Fá, foi por aí. E eu acho que esse hashtag professores digitais está tendo um significado bem especial para a gente na Mastertech, porque tem muito a ver com o que a gente espera da vida, né? Com a nossa missão pessoal, talvez, de espalhar conhecimento por aí. E a gente tem algumas formas aqui, eu deixei aqui na tela, Fá. O nosso grupo do Telegram, já tem uma turma que está lá. Quem não está, entra t.me/professores digitais, e também tem o nosso curso que está bem explicadinho lá no site. A turma pode pôr aqui no chat, mas acho que vai entrar para a história esse hashtag professores digitais, vai ser o primeiro de muitos, certo, Fábio? Esse é um curso que a gente fez com muito carinho, muita dedicação, e é um curso que reúne o que tem de melhor de boas práticas aí, cara. As práticas mais legais em termos de ensino estão nesse curso, condensadas num programa super elegante, montado por você, pela Nath, pela Diandra, pela minha Morita, enfim, por todas as mulheres que comandam essa empresa, mulheres programadoras que montaram um curso brilhante sobre pensamento computacional. Já estou até com um pouco de pesar de ser o terceiro encontro e último, mas enfim, É vamos isso. lá. A gente vai fazer um recap de cada um deles, mas também não posso negar, Fábio, que estou um pouco... Acabou, e agora? Agora só no curso. Vamos ter que conversar pelo Telegram. Mas Pô, vamos aproveitar esse terceiro, né, Fábio? Não é porque é o último que a gente não vai aproveitar, então vou pedir que vocês se coloquem como ressignificadores do termo presença. Eu tô chata nessa quarentena porque eu só falo nisso. Como é que a gente consegue repensar presença enquanto a ilusão de não mediação, né? Enquanto uma decisão, enquanto uma postura e não enquanto a um fato físico. Certo, Fábio? certo, ótimo. Só um detalhe, eu falei das meninas, esqueci da Lari. A Lari, sobretudo a Lari, também para você. Ó, coraçãozinho. Vamos lá. Comece com o seu aviso importante. Vamos lá, eu tenho um aviso bem importante, pessoal, que a gente hoje vai falar de pensamento computacional como um dado, porque conversamos sobre isso no primeiro, tá? A gente também vai fazer algumas analogias com a aula 2. Também vamos fazer algumas digitalizações da aula 2, e se você estava nessas aulas, vai ficar um pouco mais fácil de compreender, mas são dois pontos que na nossa cabeça compõem uma narrativa. Então, reconhecer que pensamento computacional na sala de aula é a última milha é muito relevante. Entender o que é pensamento computacional na veia, a diferença do analógico e do digital, para aí sim a gente começar a falar de prática didática na nossa cabeça faz todo sentido. Assim como ter um reforço também faz todo sentido para a gente, né? Total. E é uma das questões mais simples de resolver, né? Aliás, tem muita questão difícil para resolver, enfim, a gente trocou ministro ontem, tem uma questão estrutural, a gente vai falar de barreiras nessa aula, barreiras de infraestrutura, enfim. Mas educação, acho que uma boa parte do debate pode ser melhorada se a gente especificar o que a gente fala, né? Educação é muito amplo. Pode ser de adulto, pode ser de criança, pode ser alfabetização, pode ser especialização, pode ser remoto, pode ser presencial, pode ser técnica, pode ser humana, pode ser construtivista, pode ser baseada em projetos, pode ser teórica, pode ser por carta, por rádio, pode ser qualquer coisa, pode ser privada, pode ser pública. E quando a gente coloca educação e tenta achar uma solução, fatalmente a gente não vai achar uma solução que conjugue todas as necessidades. Então, o ideal é que nas nossas discussões a gente coloque o nome com todos os seus apostos, os seus prepostos, os seus sufixos, os seus prefixos e os seus qualificadores para que a gente debata isso em altíssimo nível. Então, sabendo disso, decodifiquem vocês todos do outro lado que quando a gente fala de educação aqui, traduzam isso para a realidade de vocês, mas levem para o debate do dia a dia a coisa mais específica.
Perfeito. E aí, queria fazer uma retrospectiva a jato. Na aula 1, a gente conceituou o que é pensamento computacional e de forma bastante simplista, né, tentando condensar tudo que foi conversado na aula 1, a gente chegou à conclusão que pensamento computacional não era muito diferente do pensamento natural. O grande lance é que a gente conseguia ver etapas muito bem definidas e reconhecer a relevância de decupar quais são os dados de entrada, o input, discutir qual ia ser a sua estratégia de processamento para produzir um resultado no formato que você também queria. Reconhecer que discutir input, fazer o processamento e discutir o output talvez seja a melhor forma de definir pensamento computacional, tá? Quando a gente olha para a definição do que é processamento, né? O processamento ele passa muito por conseguir abstrair, né? Então, pegar coisas que existem no mundo real e representar elas no mundo digital é uma abstração, né? Criar uma abstração. Reconhecer os padrões existentes e, por fim, conseguir decompor os problemas a fim da gente conseguir, juntando essas 3 capacidades, quem sabe conceber um algoritmo, uma sequência de instruções que, ao serem respeitadas com os dados de entrada, produzem a saída requerida, Fábio Ribeiro. Isso não é tão diferente de pensamento natural. Não. Pode assustar esse tipo de definição, né? Que você fala algumas palavras que são amplas também, né? Abstração, tal, reconhecimento de padrões, decomposição, tal. E esse vazio que as pessoas podem sentir ao tangenciar o assunto de pensamento computacional é importantíssimo, porque, como diria Rubem Alves, não existe voo se não existir o vazio. Então, é esse vazio que vai fazer com que a gente se liberte, vá voar e buscar abstrair, decompor, fazer todo o nosso raciocínio, pensamento computacional, reconhecer padrões, decomposições, criar nossos algoritmos e partir para essa jornada de ensinar os outros, né, cara? Que é a grande virtude moderna, repassar conhecimento. É isso. E aí, na aula 2, sabe, a gente reparou um lance. Que em nenhum momento na aula 1 a gente tinha falado de digital. Não. E que a gente também não tinha falado nada de que tinha que ser analógico. E aí a gente entrou nessa necessidade, a gente se sentiu na necessidade de explicar o que era pensamento analógico, o que era pensamento digital, para a gente saber discernir qual a gente deveria empregar, ou juntos ou separados, em qual caso cada um faria mais sentido, tá? E aí queria pedir para você, senhor Fábio, o que é pensamento analógico? Me fala. Bom, tecnicamente falando, a palavra já embute, né? Analogia, relações, proporcionalizações, a forma como a gente se conecta com o meio, as observações que a gente faz do meio e como a gente faz as proporções entre essas coisas, razão áurea, a natureza, mimetização, tudo isso, pensar por analogia, pensar por comparação, pensar por proporção. A analogia é uma coisa muito linda, muito sólida, muito forte na natureza, né? A gente faz isso o tempo todo. O pensamento analógico não quer dizer que é um pensamento datado, um pensamento antigo, um pensamento menor. Ele é um pensamento humano, no final das contas, né? A gente nunca vai deixar de pensar analogicamente, ainda bem. O dia que isso acontecer, quer dizer que, na verdade, a gente não é mais a gente é um simulacro. E se a gente é um simulacro, tipo, quem é você aí do outro lado? Eu também queria explicar digital, Fábio. Quando a gente olha para digital, a gente está falando de dígito. A grande distinção entre o analógico e o digital é essa tal de proporção versus representação, né? Se o humano consegue fazer essas analogias, o computador não consegue, Fábio. Não vem de graça. Ele tem que representar primeiro para conseguir ajustar, para conseguir trocar, né? De forma que ele consiga simular isso. Então, a gente também tem que fazer isso às vezes. Por exemplo, quando a gente vai lá na escrita e para pensar que escrever tem a ver com representar fonemas, certo? Para representar ondas sonoras com símbolos, certo? Então, eu consigo falar que I, A são ondas que representadas dessa forma aqui, nesse formatinho redondo, depois com 2, depois com barra. Então, escrever também é
uma atividade digital, Fábio. Então, digital também não quer dizer que é moderno, que é tecnológico, não. Digital é tudo aquilo que a gente representa. Toda vez que a gente tiver que criar essa abstração de representação, a gente está usando o nosso pensamento digital. Uma boa forma da gente salvar essa dicotomia, que não é antagônica, que pode conviver, é a gente pensar que o analógico, certo? É proporcional. Então, ele acompanha de maneira contínua uma certa grandeza, tá? Assim como uma rampa rolante, Fábio. Você está subindo, mas está subindo sem perceber um salto, um intervalo. Agora, no digital, a coisa é diferente. Quando a gente pega aquela escada assim de montar de bombeiro, eu tenho um momento, um vácuo onde eu não tenho essa continuidade. Quando eu ponho isso em bases ondulatórias, em sinais eletrônicos, senhor Fábio, um sinal eletrônico analógico é aquele que acompanha proporcionalmente uma grandeza. Já o digital, não. Ele emite sinais e ele dá saltos. Por isso que a gente fala que é 0 e 1. Por isso que a gente fala que o computador digital usa 0 e 1. Tudo bem? Está claro, Fábio, que analógico é proporção e que digital é representação? Se não está, talvez seja por causa do tempo, mas na última aula a gente explorou bem isso, né? Super claro. O que eu entendi do que você me explicou aqui ficou super claro, né? Pensamento natural, biologia, organismo, proporções. Eu preciso pegar isso e traduzir numa nova linguagem que vai ter capacidade de espalhar isso de uma forma mais escalável, mais controlada, mais padronizada para mais gente, mais longe, mais alto, enfim. E aí o digital cumpre esse papel de tradução, de você condensar uma informação em códigos menores, em códigos mais potentes, em códigos mais fácil de replicar. Fábio, você tem uma escada aí na tua casa? Você tem uma escada na tua casa? Tem água aqui em casa. Na verdade, eu vou ter que sair para comprar água. Tipo, eu tô numa paura danada. Aliás, se alguém quiser mandar um rap, por favor, pessoal, já que foi tudo de graça, também manda um rap para mim ou para a Camila, manda um lanche. Vamos imaginar aqui comigo, Fábio, que você tem uma escada aí. Uma escada como essa, de bombeiro, assim, consegue caber atrás do seu armário, na despensa, qualquer lugar. Agora, você tem uma... Já viu alguém ter dentro de casa uma rampa rolante numa casa aí, igual a minha, de uns metrinhos quadrados? Não tem como. Então, a vantagem, né, do digital é que ele consegue ser altamente replicável, altamente copiável, e ele é mais fácil de armazenar. Então... entender essas potencialidades talvez seja o único desejo, né, Fá, que a gente possa fazer para os professores digitais que estão assistindo a gente, né? Não que eles se tornem, vá só para um lado, mas que eles consigam fazer essa distinção e reconhecer que o processo é contínuo. Vai dar medo? Vai ter barreira? Vai, a gente vai falar sobre isso. Mas reconhecer que a gente vai ter que testar e abraçar essa instabilidade interna é o único jeito. Meio caminho andado, né, Fábio? Porra, só se faz alguma coisa com estabilidade, né, cara? Não tem nada que se constrói com muita estabilidade. Na estabilidade a gente fica inerte, enfim. Vamos colocar um pouquinho mais de instabilidade nessa parte final das nossas aulas livres e leves, Camila. É isso, pessoal. Vamos lá.